Candidata, em relação aos equipamentos do município que não são utilizados, a gente tem hoje o estádio municipal que tem um gasto, né, para o município e é alvo de críticas por sua utilização. O ginásio ao lado, poliesportivo, que nem sequer chegou a ser inaugurado. O aeroporto da Serrinha, que também vem sendo discutido até pela atual administração, a concessão ao setor privado. O Porto Seco, enfim, quais são os seus projetos para esses equipamentos, alguns já existentes e outros que nem sequer saíram do papel? Olha, em relação ao estádio municipal, ele precisa ser utilizado, né? A gente precisa fomentar aqui em Juiz de Fora. Uma das coisas que vai nos ajudar a movimentar a economia de Juiz de Fora é o turismo de eventos, né? Por que não? Turismo de eventos voltado ao esporte. Vocês sabiam que o esporte, hoje, é uma das principais atividades econômicas do mundo? Mesmo com o período de pandemia, a previsão é que o esporte movimente, até o final do ano, 1,5 bilhões de dólares. Então, é uma atividade econômica preciosa. A gente precisa fomentar isso. Trazer para Juiz de Fora competições, eventos de todos os setores agropecuários, né? Os eventos religiosos, por que não? Culturais, né? De vários setores, movimentar mesmo, montar um calendário em Juiz de Fora. Nós temos diversas modalidades esportivas aqui. Em relação ao ginásio, né, o ginásio não está pronto, é uma obra gigantesca, preciosíssima, que podia estar sendo utilizada, inclusive, para essas coisas, né? Gincanas das escolas, gincanas até a nível regional, a nível estadual, nacional, por que não? Né? Só que a gente sabe que é uma obra com custo muito elevado e vai depender de muita articulação com o Ministério da Infraestrutura, Ministério do Esporte, lá em Brasília, e a gente tem esse bom relacionamento, a gente, né, pretende buscar isso. Assim como as demais obras também que você citou aí, a gente precisa de recursos, de dinheiro, precisamos buscar esse recurso em algum lugar. Mas o aeroporto da Serrinha, ele tem solução? Sim, né? Você perguntou em relação ao aeroporto da Serrinha, faz muita falta. Faz muita falta para todos nós. E ele é um pouco prejudicado por conta da condição geográfica, né, da cidade de Juiz de Fora. Eu não vou falar para você, nós vamos fazer com que o aeroporto da Serrinha se torne um mega aeroporto. Isso é complicado falar. Né? Muitas vezes não tem, falta teto para sair, para retornar, é um pouco perigoso, né? Mas ele pode servir para muitos, por exemplo, se a gente quer movimentar eventos em Juiz de Fora, feiras, exposições, né, e outros tipos de eventos, ele é muito necessário. Nós estaremos recebendo aqui empresários, nós temos uma excelente localização, uma rede hoteleira fantástica, vários espaços disponíveis para a realização de eventos e feiras, principalmente de exposição. E eu acho que uma parceria público-privada seria muito viável também, né? Se for para resolver o problema, para melhorar as condições, seria muito viável. E Juiz de Fora é muito perto do aeroporto do Rio de Janeiro também, e nós temos o aeroporto de Goianá, que também é perto, né? Por isso, talvez, economicamente, não seja tão viável as empresas colocarem voo direto do aeroporto da Serrinha também, né? Mas isso tudo precisa ser avaliado. Sheila, queria voltar a falar um pouco da campanha. Hoje, inclusive, eu fiz uma matéria para a Tribuna de Minas mostrando como estão os recursos públicos nas campanhas em todo o Estado. A sua candidatura recebeu um recurso significativo da direção estadual do PSL, estadual nacional, me fugiu agora, nacional, perdão. Recebeu um recurso significativo da ordem de 900 mil, é o quarto maior aporte até aqui, ressalte, até aqui, porque podem haver outros, né? É o quarto maior em todo o Estado, aporte de dinheiro público em sua campanha. Não há nada de errado nisso, é a regra do jogo, o fundão foi aprovado em 2017, mas há um ponto de questionamento aqui, Sheila, porque lá em 2017 você se posicionou bastante crítica ao fundão. Foi taxativa, considerou aquilo uma vergonha o uso de dinheiro público para financiamento de campanha. Claro que agora a gente está jogando numa regra nova, mas você mudou sua opinião sobre o assunto, sobre o uso de dinheiro público para o financiamento de campanha eleitoral? Olha, Renato, eu acho, primeiramente, que o Brasil precisa passar por uma reforma política. Tá? E quando eu falo reforma política, inclusive na metodologia das campanhas, que ainda as campanhas são muito erradas e muito sujas. A verdade é essa. E Juiz de Fora não foge dessa realidade, não. Tá?
Quando eu falei em 2017 que eu era contra a utilização do recurso do fundo eleitoral, as regras eram outras. Se eu quisesse, por exemplo, erradas também, se eu quisesse, por exemplo, colocar lá o limite, né, de teto de gasto aqui em Juiz de Fora, na campanha de prefeito, do meu patrimônio, eu poderia colocar, hoje eu não posso colocar mais. Hoje eu só posso colocar até 10% do valor total gasto e ninguém sabe o valor total gasto. Então, como que eu vou saber quanto eu posso colocar de recurso próprio na minha campanha? Hoje eu não posso mais receber doação de pessoa jurídica. Justo, correto. Essa regra é corretíssima. Não receber recurso de pessoa jurídica. Né? E vide Lava Jato. Né? Também, as doações de pessoa física eram limitadas a 10% da última declaração de imposto de renda. Então, como fazer campanha? Né? Eu não tenho, por exemplo... eu não tenho amigos multimilionários, como uns e outros candidatos de Juiz de Fora, que fazem doações multimilionárias para suas campanhas. Como que eu vou disputar uma eleição com um candidato multimilionário? Entendeu? Se ele tem amigos, né, que encaminham dinheiro para a sua campanha e eu não tenho. Então, eu preciso fazer a campanha, fazer chegar as minhas propostas e a minha verdade até lá a última pessoa que mora na última comunidade de Juiz de Fora, porque senão ele vai ser comprado, ele vai ser enganado. E eu preciso fazer chegar lá também. Né? Porque por exemplo, o que deve ser analisado também são coisas estranhas que acontecem aqui em Juiz de Fora. Candidatos que estão com campanhas na rua, inclusive, cardor, material visível, programa de TV e tudo mais, e que tem lá nada na conta bancária, nem R$2.000, tipo assim, tá saindo da onde? Então, são coisas graves que precisam ser analisadas, precisa dessa reforma política. Né? E eu, assim, prefiro trabalhar com o dinheiro público, que eu presto contas, ele é todo auditado, tudo certinho, do que com doação de uns e outros que amanhã vai querer me cobrar. Vide Lava Jato e o nosso país, que foi comandado por empreiteiros a vida inteira. Certamente, essa é a regra do jogo, Sheila, como eu frisei. Mas eu queria saber da sua opinião. Se tivesse uma reforma política agora, lá atrás, você foi veementemente contra o uso do dinheiro público. E a democracia tem custo, né? Por isso que os defensores de quem defende financiamento público usam essa alegação. Mas se tivesse uma reforma hoje, você como deputada, se estivesse na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, tivesse uma reforma hoje, você votaria a favor ou contra o uso de dinheiro público nas campanhas eleitorais? Eu votaria contra, desde que as regras fossem para todos. O máximo possível, trazendo a igualdade ali. Entendeu? Que retirassem aí. Muitas coisas já foram retiradas de campanhas políticas, muitas coisas. Né? Outdoor, cavaletes, luminosos, isso tudo encarecia muito, que retirassem mais itens das campanhas políticas. Hoje nós temos as redes sociais, que as campanhas fossem através das redes sociais, por exemplo, ou que fizesse um padrão pequenininho de santinho, pouca gente, e que fosse justo, entendeu? Para quê? Para que as pessoas que têm menos recursos financeiros possam concorrer de igual para igual com multimilionários. Nós não queremos um país comandado exclusivamente por milionários travestidos de socialistas. Entendeu? Nós não queremos isso. Tá? Eu tenho certeza disso. Candidata, em relação à campanha ainda, as candidaturas de direita aqui em Juiz de Fora estão tanto quanto pulverizadas. Assim, há muitos candidatos, principalmente na direita, a senhora colocada como uma delas. E desde alguns anos para cá, a gente tem percebido um fenômeno que é o ingresso de ou pessoas licenciadas ou pessoas egressas às forças de segurança, por exemplo, na vida pública política eleitoral. Eu gostaria de saber se a colocação também de candidaturas como a da delegada Ione Barbosa, do Republicanos, e a do general do Exército Marco Felício, do PRTB, como que essas candidaturas chegam para a senhora na questão da disputa de votos? A senhora acha que vai disputar diretamente com eles nessas eleições? Gabriel, eu acho que não. Né? Eu já tenho uma história política na cidade já bem consolidada, já há bastante tempo, eu trabalho aqui há muitos anos, então eu já tinha um trabalho anterior, o que eu falo, a pessoa para trabalhar na política ela não precisa ter mandato. Né? O Renato é um político. Sério, é jornalista. Entendeu? A pessoa para fazer política ela não precisa ter mandato. E eu sempre fiz. Eu sempre fui uma pessoa muito crítica, muito observadora. Durante a minha atuação como delegado de polícia, eu sabia que tinha algo errado ali. Eu fazia e faço quantas vezes for necessário, minha obrigação. Se estiver errado, tem que prender. Mas a gente vê que tem
tanta coisa por trás ali, por que chegou naquele ponto, precisaria chegar naquele ponto, o que eu posso fazer para evitar? É muito melhor do que você prender criminosos e evitar que os crimes aconteçam, porque os crimes causam vítimas e a vítima é a sociedade indefesa. Então, eu já tinha uma trajetória política de questionamento, de militância e de trabalho também, como, por exemplo, o Projeto Escola Consciente. Eu fiz mais de 230 palestras relacionadas a essas áreas, a esses questionamentos dentro da cidade de Juiz de Fora. Então, não foi à toa que eu fui eleita com quase 10 mil votos, não por mérito meu, mas pelo trabalho mesmo, que não era só meu, era de toda uma equipe. Eu estava representando toda uma equipe, um grupo de pessoas que pensavam da mesma, inclusive jornalistas. Na época que eu fui candidata a vereadora, vários jornalistas voluntários que me acompanhavam no trabalho, na minha atuação durante a delegacia, me apoiaram de forma voluntária, e hoje alguns, inclusive, trabalham comigo, como o Glaucio, a Renatinha, né, que foi trabalhar comigo, pelos mesmos ideais, pelas mesmas ideias. Então, eu acho assim, depois disso, eu fui já, muito antes desse movimento forte de direita, eu já tinha sido consolidada vereadora aqui na cidade, e depois eu sempre fiz o meu trabalho muito pautado em propostas e não em ideologias. Então, eu acho que eu já tenho o meu público muito certo, muito definido, mas o voto de todos é muito bem-vindo para mim. Você tratou duas coisas aí, Sheila, que eu achei interessantes. Primeiro, você tocou na sua trajetória política, que realmente muitos apontam como até um fenômeno, né? Você se candidatou em 2016 e foi eleito com uma votação bastante expressiva para o cargo de vereadora, foram 9.921 votos. Enfim, posso estar enganado aqui. Mas foi perto de 10 mil votos, a maior votação da história da cidade. Depois teve uma votação também expressiva na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 2018. E falou também que todo esse projeto foi construído em grupo, em equipe, desde o tempo que você atuava como delegado da Polícia Civil, antes de ingressar na Câmara. Falando nisso, dessa sua trajetória política e de trabalhar em grupo, eu sou um cara que eu não acredito em personalismo. Eu já falei isso na entrevista com a Margarida, com a Lorene e também com a Luiz Penido. Quem você pretende trabalhar na sua equipe de governo? A gente já falou aqui, você tem uma gama de partidos muito grande, mas você falou que não pretende lotear a prefeitura com base em indicação partidária. Então, eu imagino que você já tem alguns nomes na cabeça. Qual vai ser o perfil dessa equipe? Você pode adiantar algum nome para algum cargo específico, enfim. Então, Renato, na parte econômica, tá, eu tenho um economista, que ele é juiz forano, formado na Universidade Federal, Bruno Dori, que ele chama. O Bruno Dori, ele é uma pessoa extremamente capacitada, humilde, ele tem mestrado, doutorado, PhD em economia em Sydney, foi professor lá também, trabalha prestando consultoria na área de gerenciamento de crise de emprego. Ele é da iniciativa privada, mas um estudioso também, né, da iniciativa pública, jovem, né, com garra. E quando me apresentaram o Bruno, eu não o conhecia até então. Eu o conheci quando eu resolvi me candidatar a prefeita em Juiz de Fora, e a primeira pessoa que eu busquei foi um economista. E foi uma situação até inusitada, foi uma gama de coincidências que ligaram o nome dele ao meu projeto, incrível, sabe? E ele me ajudou, inclusive, na construção do plano, e ele está muito... e o perfil que eu quero é esse, de pessoa técnica, com garra para trabalhar, que não fique sentado em gabinete de prefeitura, de secretaria. Eu quero chão de fábrica, eu quero gente que vá lá, que acompanhe de perto, como eu sempre fui. E gente comprometida com isso aqui, ó. Meu plano de gestão, meu não. O nosso plano de gestão, que foi construído a muitas mãos e que pode melhorar ainda com a participação popular. Eu acredito muito no diálogo, sabe? E o Bruno é uma boa pessoa para estar nos auxiliando aí na área econômica. Não sei em que secretaria, nem de que forma, mas com certeza ele estará. E nós temos outros nomes parecidos, assim como os educadores, é um grupo, né? Tem um grupo de 5 pessoas que ajudaram na construção do plano para a educação, e o plano para a educação não é isso aqui, não. Só não. Isso aqui foi o que a gente conseguiu resumir do máximo do máximo. Eles já têm uns calhamaços assim, de projetos que eles já estão escrevendo e consolidando para implantar no ano que vem. Temos também na área de atividades urbanas, eu não gostaria de adiantar os nomes, mas nós já temos, sim, alguns nomes totalmente fora do cenário político, pessoas que nunca foram secretários, tá? Não estou querendo dar uma não vou falar não. Falar que não quero política. Claro que não, eu sou política.
né? O poder executivo é um poder político, nós precisamos mesclar, né? Técnico com político. E se tiver as duas coisas juntas, melhor ainda, o melhor dos mundos. Agora, Sheila, atenta à sua resposta. Você pegou aí seu plano de governo, suas propostas, mas ao longo dessa conversa você falou assim, várias coisas são minha intenção, é um objetivo, eu tenho que ter uma meta, mas a execução vai depender do reequilíbrio das contas públicas, de vários outros fatores que perpassam, repasse do Estado, repasse do governo federal, enfim. Dessa gama de propostas, que é uma gama muito grande, o seu plano de governo tem mais de 50 páginas, o apresentado até aqui, enfim. É um programa grande. Desse programa, você sabe que é meta, você acabou de dizer que é meta. Quanto você pode sinalizar para a população, qual percentual disso que você pretende entregar até o final do mandato de 4 anos? Olha, eu acho que assim, bem pé no chão, a gente consegue entregar, que eu não coloquei nada de proposta mirabolante aqui, a gente consegue entregar cerca de 80%, 90%. Eu não vou falar que eu vou entregar 100% de um plano de gestão, né? Que, ao nosso ver, seria o ideal, porque ninguém consegue atingir um ideal, só Jesus Cristo. Né? E, mesmo assim, ele foi criticado demais e foi morto na cruz. Então, eu penso e eu acredito nisso. Tudo aqui, para quem quiser ver, está lá no nosso site, né, www.delegadasheila.com.br, de forma muito interativa, tem textos e tem vídeos também, explicando as propostas. Vai ver que não tem nada de mirabolante, muita coisa passa por assertivas de gestão, melhoria na gestão, muita coisa. Candidata, o próprio Renato aqui já destacou a sua trajetória na política, né, uma trajetória de ascensão praticamente meteórica, né, 2 anos na Câmara, 2 anos na Assembleia. Só que, por outro lado, isso tem gerado muitas críticas à senhora. A pergunta que eu faço aqui, ela é bem direta e a gente tem feito, inclusive, a todos os candidatos. A senhora vai cumprir o mandato de prefeita de Juiz de Fora, caso eleita? Sim, com certeza. Inclusive, eu fiz eu registrei isso em cartório. E muitas pessoas questionam... Mas não tem nenhum valor jurídico, né, candidata? O registro no cartório de que vai cumprir o seu mandato. Tem. Tem? Tem valor jurídico. Foi registrado lá no cartório de notas. Então, assim, que acontece? Na verdade, eu sou uma pessoa muito conhecida, né? Estou muito aí no foco, sendo a vidraça, até por conta de pesquisas e tal. E o que é... E muitas fake news, né? As fake news, ela abandonou Juiz de Fora quando foi candidata a deputado estadual. Isso não é uma verdade. Eu nunca abandonei Juiz de Fora. Eu nunca abandonei o Poder Legislativo. O Poder Legislativo ele é continuação. Quem entende um pouquinho de política sabe disso. Qual a diferença de atribuição do vereador para o deputado estadual? Né? Quase praticamente nenhuma. Só é a questão do acesso. Né? Então, o que eu fiz foi um upgrade, na verdade. Né? Eu tentei melhorar as minhas condições de estar ajudando mais, buscando mais para Juiz de Fora. Se eu estivesse lá na Câmara de Vereadores, eu não teria indicado tantos recursos para a cidade de Juiz de Fora, eu não teria construído tantos bons relacionamentos com o governo do Estado, o governo federal. Isso, para mim, foi muito bom, e para a cidade de Juiz de Fora foi excelente. A Juiz de Fora só ganhou com isso. Agora, o Poder Executivo é diferente. Né? O Poder Executivo ele precisa de continuidade. A gente sabe que 4 anos ainda é pouco. Conforme você acabou de me falar, Renato, quantos % eu consigo cumprir, né, durante os 4 anos num plano de gestão como esse? 4 anos ainda é pouco. Até porque a gente precisa de políticas a longo prazo também. Políticas perenes, que perpassam aí a marca de gestão. Né, a marca de gestores, na verdade. Então, a gente precisa de coisas perenes. E o Poder Executivo, impossível. Não tem intenção nenhuma de me abandonar. Para que eu sairia na metade do mandato do Executivo para voltar para o Legislativo, por exemplo? Não faria isso. Né? Então, assim, esse registro em cartório foi mais para tranquilizar as pessoas, né, que ficam aí sendo bombardeadas dia e noite por narrativas infundadas e fake news, infelizmente. E é também uma resposta aos seus adversários que usam dessa ferramenta para tentar desgastar a sua candidatura, falar que você até aqui... É um fato, Sheila, até aqui você não completou o mandato, você foi eleita vereadora em 2016 e saiu para a Assembleia em 2018 e agora se coloca como candidata à prefeitura. Mas a regra do jogo é essa, não há nada de errado com você aspirar a novos cargos e se colocar à disposição da população em outras funções. Mas foi também uma resposta aos seus adversários? Sim, foi uma resposta, com certeza foi. A resposta está dada e eu continuo falando. Pelo menos eu tenho experiência. Eu passei pela Câmara Municipal, eu passei pelo Poder Legislativo e hoje eu sou capacitada para estar concorrendo à vaga. Não estou dando salto, não, querendo ser prefeito, sem nem mesmo conhecer
como é que funciona e construir relacionamentos. Isso para uns. E a própria deputada federal Margarida Salomão já vem candidata pela 4ª vez e sempre na metade dos mandatos. Primeira vez que ela foi deputada federal, ela já não concluiu o mandato e veio candidata também. E os outros não têm essa experiência, estão reclamando o quê? Candidata, não é prerrogativa de Juiz de Fora, a população brasileira está cansada de conhecer os problemas que existem em suas cidades. O que elas esperam, pelo menos o que a gente tem observado, até em pesquisas, são propostas concretas, são soluções para aqueles problemas. A gente está chegando no final da entrevista aqui, faltam alguns minutinhos ainda, e imagina que terminada essa entrevista apareceria numa manchete assim da Tribuna de Minas, ou mesmo aqui na CBN, para resumir o que você disse. Olha, a candidata delegada Sheila vai fazer isso como prefeita de Juiz de Fora. Então, se você pudesse criar essa manchete, o que você diria para o seu eleitor ou para a sua eleitora? Você como prefeita, quais são suas ações iniciais concretas à frente do Executivo? O que você faria de imediato à frente do Executivo? Melhorar o apoio aos nossos comerciantes e prestadores de serviços, ampliando o diálogo para buscarmos uma forma de resgatarmos os empregos perdidos em Juiz de Fora. E para aqueles comerciantes que tiveram cerca de 400 até o mês de julho, fecharam suas portas e, segundo o Sindicomércio, até o final do ano, cerca de 20% do comércio estará fechando e prestação de serviço estará fechando as suas portas. Então, o meu comprometimento hoje é apoiar esse pessoal. A gente precisamos de investimento de fora? Precisamos apoiar quem tem coragem de investir na nossa cidade. Que hoje a maior vocação de Juiz de Fora é o comércio e prestação de serviço, é quem gera emprego e renda em maior volume para a nossa cidade. Então, eu acho que esse tem que ser o coração do nosso plano de gestão e uma das nossas primeiras ações. Inclusive, nós temos aqui no plano de gestão o Juiz de Fora para o futuro, né? Que é o apoio ao empreendedorismo, às startups, às MEIs, a construção de alguma parceria, principalmente com o SEBRAE e outras instituições, para estarmos ali fomentando e prestando um apoio jurídico, um apoio contábil, uma orientação financeira, principalmente para esses empreendedores que fecharam as suas portas, e eu tenho certeza que no ano que vem eles vão juntar os seus cacos, né? É triste falar isso, mas é verdade, eles vão juntar ali seus cacos, o seu estoque que sobrou, seus funcionários ali de confiança, e vão tentar reabrir o seu negócio, às vezes, num bairro, né, às vezes num aluguel mais barato, e a gente precisa estar preparado para estender a mão para esse povo. Tá? Eu acho que se pudesse ser uma manchete aí da tribuna, seria essa. A derradeira, Ricardo, bem direta, porque nosso tempo é curto. Candidata, por que a senhora foi a única deputada estadual a votar contra a aprovação do decreto de calamidade pública do município de Juiz de Fora na Assembleia Legislativa em abril, já que esse decreto ele permitiria e permitiu uma maior flexibilidade do município nas contas públicas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19? Gabriel, não fui a única, fui a primeira. Depois de mim, uma sucessão de deputados votaram contra também, porque perceberam que não havia necessidade. De Juiz de Fora foi a única, sim, né? De Juiz de Fora eu fui a única. Não havia necessidade naquele momento para isso, porque você liberar o poder público de um processo de licitação é algo muito sério, muito grave. E um exemplo disso é o que aconteceu no Brasil inteiro. No Rio de Janeiro, uma porção de gente sendo presa, inclusive em Juiz de Fora estava acontecendo também algumas coisinhas estranhas que nós denunciamos, tá? Está lá no Ministério Público e em breve vai ter resultado. Candidata, antes das suas considerações finais, dentro dessa proposta de governo, há alguma coisa voltada para os idosos? Então, a gente tem um pensamento muito especial para os idosos, né? Quando a gente fala em idosos, a gente só pensa em baile, né, em centros de convivência e tal. Isso é importante também. As políticas sociais voltadas para o idoso, ela é importante. Inclusive, a gente tem uma proposta na questão do transporte público, adequar um horário para que levem aos eventos de entretenimento, de palestras para os idosos e tal. Mas nós pensamos muito também em medidas a serem estudadas ainda. Eu não tenho como detalhar isso para você nesse momento, mas para incentivar, né, o fomento ao emprego de pessoas com mais idade. Isso é uma realidade mundial. Você chega lá nos Estados Unidos, por exemplo, naqueles parques da Disney,
O que tem de idoso trabalhando, hoje o idoso ele quer se sentir útil. Eu fiz uma postagem assim no meu Facebook, bombou. A maioria dos idosos, idosos que eu falo, claro, não são pessoas, né, com mais de 80 anos, ou pessoas, né, que já estão com a saúde debilitada, nada disso. Mas pessoas que ainda se sentem ativas. A minha mãe tem 64 anos, minha mãe trabalha muito. Se deixar a minha mãe trancada dentro de casa, ela morre. Entendeu? Então, eu acho que o idoso ele precisa... Ele precisa se sentir mais útil, e eles são úteis, eles têm muita experiência e muita capacidade laborativa, com certeza tem. Então, acho que incrementar e fomentar esse trabalho para a pessoa idosa, eu acho de extrema importância. Bom, para finalizar, eu gostaria que a candidata da coligação Sim para o Juiz de Fora, a delegada Sheila, fizesse as suas considerações finais dessa entrevista de hoje aqui na CBN, ao vivo, na Rádio CBN, mas que vai ao ar também nas nossas redes sociais do Grupo Solar de Comunicação. Por favor, candidata. Eu gostaria apenas de agradecer, né? Agradecer pela oportunidade, porque esse aqui é um canal extremamente importante, onde a gente coloca a nossa verdade, né? Nós vivemos, infelizmente, num mundo das fake news, né, que as pessoas dizem o que querem e acham que a internet é terra de ninguém, que não existe responsabilização, que na maioria dos casos realmente não existe, mas acabam iludindo as pessoas e mentindo. Então, muito obrigada ao Grupo Solar, obrigada ao PC, obrigada a cada um de vocês pelo debate propositivo, né, bacana, e que deu oportunidade e a fala para a gente, né, está nos dando o protagonismo do debate, que muitas vezes a gente participa de debates e só o entrevistador que fala e quase não sobra espaço para a gente falar. E como eu gosto muito de falar, então eu fiquei muito feliz e muito agradecida a cada um de vocês e parabenizar aí pelo trabalho de excelência que vocês realizam e todo o Grupo Solar também. Obrigado ao candidato da coligação Sim para o Juiz de Fora, a delegada Sheila do PSL, que foi entrevistada desta quarta-feira na série Eleições 2020 Voto e Cidadania. Quero agradecer também ao Renato Salles e ao Gabriel Borges. Vamos continuar essa série amanhã com o candidato do PCdoB, Fernando Eleutério, é o convidado. Aliás, eu sempre deixo claro isso, essa ordem não partiu da nossa cabeça nem intenção, mas foi um sorteio com todos os representantes dos 11 candidatos que vão ser ouvidos aqui nessa mesma entrevista, nesse mesmo formato, até o último candidato, para que no dia 12 de novembro, façamos o debate, então, com também todos os 11 candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora. Obrigado pela audiência de sempre, pelo carinho do ouvinte, do internauta conosco, e a gente volta a se falar a qualquer momento na programação da CBN e também nas redes sociais do Grupo Solar de Comunicação. Muito obrigado e até a próxima.